Bom dia. Bom dia, amados do Senhor. A paz seja convosco, amém? Que bom estarmos aqui nessa manhã para poder exaltar e adorar o nome do Senhor. E nós vamos dar abertura hoje lendo Salmos 46. Salmos 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos declarar esse último versículo aqui, 7, juntos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Ele se levanta nessa manhã, Ele se rompe nessa manhã, Ele se levanta ao nosso favor. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, fecha seus olhos, vamos falar com o Senhor. Oh Deus querido, Pai de amor, nós estamos aqui nessa manhã na Tua presença, Senhor. Oh Senhor Jesus, porque queremos dar o nosso melhor, a nossa melhor oferta a Ti nesse dia, Senhor Jesus. Oh Deus querido, nós queremos Te entregar, Senhor, todo o nosso louvor. Queremos Te entregar, Senhor Jesus, todo o nosso coração, toda a nossa manifestação de gratidão a Ti, Jesus. Oh Deus querido, fala aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos, Senhor Jesus, dedicar a Ti, Senhor Jesus, neste culto, toda a nossa semana, todos os nossos planos que temos para essa semana, entregar, Senhor, aqui no Teu altar, Senhor Jesus. Oh Pai querido, fala conosco, derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção sobre nós. Oh Senhor, que nós possamos sair daqui cheios, saciados pela Tua presença maravilhosa que já se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos pedir ao Senhor, sonda-nos, ó Deus, e enche-nos, ó Pai querido, até que em nós as pessoas possam olhar e achar somente a Ti, Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor,
tua eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça ao Senhor, sonda-me, sonda, Senhor, nessa manhã. Quebranta, Senhor. Transforma. Enche as nossas vidas, Senhor. Sonda-me. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Pai, aleluia. Santo é teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia. Fala pro irmão que está aí do seu lado, fala assim: as promessas de Deus, elas irão se cumprir na tua vida. Aleluia. No tempo certo, cada uma das promessas do Senhor, elas se realizarão, elas serão concretizadas. Aleluia. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que tuas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, com tuas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, mas vai. Parece mesmo que tuas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, com tuas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não
antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em teu altar, sentindo seu Espírito queimando os corações. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em minha vida, declare, é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Você prestou atenção na linda declaração que você fez nesse momento? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. E nós vamos declarar mais uma vez. E eu quero que você coloque toda a sua fé e você declare: Senhor, eu creio nisso que eu estou declarando, eu creio nisso que eu estou cantando. Eu não morrerei antes de viver as suas promessas. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Todo o bem do Senhor aqui na terra
Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor. Amém?
Senhor que eu confio a minha vida, as minhas necessidades, ó Pai, o meu coração. Oh Pai, porque eu sei, ó Deus, que é de Ti que vem o poder, que é de Ti que vem a força. É de Ti, ó Pai, que nós sentimos o amor incondicional, ó Pai. Faça disso uma declaração de amor a Jesus, Pai. Só em Ti. Uma oração nesta manhã. Esse culto ele é intitulado Manhã da Consagração, ou Manhã com Deus, Manhã de comunhão. E esse é o seu momento, são suas primeiras horas acordado, são as suas primeiras horas entregando ao Senhor Jesus. E assim como nós acabamos de cantar nesta manhã, faça a sua oração ao Senhor, só você e Deus, faça a sua entrega. Entre em comunhão com o Senhor agora e fala: Pai, tem sido tão difícil, Pai amado, as dificuldades, as lutas, ó Pai, o dia a dia, os conflitos interiores, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nos sentimos tão perdidos, ó Pai, mas é nesse momento, ó Pai, que nós inclinamos as nossas cabeças, ó Pai, levantamos as nossas mãos e Te adoramos, ó Deus, na certeza que o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando de mim, da minha família. O Senhor está cuidando das nossas vidas. O Senhor tem restaurado a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso cérebro, Pai. Oh Deus, a certeza que podemos confiar em Ti, Jesus, confiar em Ti. Somos fracos, somos limitados, oh Deus, mas o Senhor é forte. O Senhor tudo pode. O Senhor é todo poderoso, nada mudou. Oh Deus amado, ensina-nos a olhar para Ti, em meio às dificuldades, em meio às lutas, que não olhemos para as circunstâncias, ó Deus. Ó Deus, não nos deixe olhar para as circunstâncias, ó Pai, mas que possamos prosseguir para o alvo, que possamos prosseguir olhando para o Senhor, ó Deus. Ó Pai, seja o controle da nossa vida, seja o controle da nossa vida financeira, seja o controle da nossa vida emocional, seja o controle da nossa saúde, ó Pai. Queremos, ó Deus, confiar em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigada pelos Teus filhos, ó Deus, aqui na casa do Senhor. Obrigado, Senhor amado, pelas pessoas que estão lá na live, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pela Tua presença, Pai. Somos fracos, mas o Senhor é forte, ó Deus. Aleluia, Jesus, obrigado. Adora o Senhor nesta manhã. Renove-se na presença dEle. Fale em línguas, exalte o Senhor. A presença de Deus está aqui. Confia no Senhor, confia no Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Oh Deus amado, e assim como a Tua palavra fala, Deus, quando nós confiamos, quando nós entregamos, nós podemos descansar. Ah, Paizinho querido, nós queremos Te adorar, ó Deus, pela segurança que o Senhor nos transmite, ó Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Como é bom sentir a presença do Senhor, né? Estou muito feliz de nós estarmos aqui na casa do Senhor, nesta manhã, adorando o nome dEle. Feliz de ver o irmão Valdeci e a irmã Diana, né? Fiquei muito feliz de coração mesmo. Passaram por fases difíceis, mas o Senhor deu a vitória. Glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Ou melhor, antes da gente ler, eu gostaria que os irmãos sentassem. Fiquem à vontade. Nós vamos ler alguns versículos. E meditando na palavra do Senhor, para juntos compartilharmos aqui.
Eu separei para os irmãos 4 coisas que não agradam a Deus. A gente vai falar hoje sobre 4 coisas. Vamos falar de coisas agradáveis. 4 coisas que não agradam a Deus. E é interessante porque veio ao encontro dos louvores que nós ministramos nessa manhã. Porque o desejo do cristão, uma das nossas lutas diárias para ter uma vida com Deus, é fazer tudo segundo a vontade de Deus. Nós temos essa consciência. Quem é de Jesus, quem entregou a sua vida para o Senhor e quer viver uma vida reta, quer viver de acordo com a palavra de Deus, ele luta diariamente por isso. Por quê? Porque o pecado entrou na terra. O pecado entrou na terra. E, infelizmente, por conta do pecado, nós temos essa ansiedade, esse desejo e essa dificuldade de fazer tudo aquilo que, de acordo com a Bíblia, de acordo com os mandamentos do Senhor. Eu me lembro que no ano passado, em um dos nossos cultos da manhã, nós falamos sobre os 10 mandamentos e nós falamos sobre as leis que o Senhor instituiu e nós orientamos da seguinte maneira, que as leis elas não são punitivas, elas são orientativas. Então, quando Deus ele manifestou o seu interesse em redimir o povo, em trazer o povo de volta para a sua essência, o Senhor ele foi instituindo leis, ele foi instituindo regras para o povo, mas não com a intenção de punir. Embora algumas delas tenham certo teor de, chamando a atenção, mas na sua grande maioria, elas são com a intenção de orientar. Filhinhos, não faça dessa maneira. Filhinhos, não faça. O apóstolo Paulo, ele usa muito esse termo, né? Filhinhos. Ai, filhinhos, tomem cuidado, não façam assim. Era sempre com um sinal de amor, um sinal de paciência. Sabe quando nós, mãe, temos aquele momento que você respira e fala... Ai, já te falei 10 vezes, não faça assim. Se você fizer assim, você vai cair, vai se machucar. É com esse mesmo teor. Mas nós, muitas vezes, nos afastamos dessas coisas. Todo pecado é ruim. Nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando reconhecemos os erros das nossas vidas. Mas nós temos essa consciência que, muitas vezes, isso não é fácil no nosso dia a dia. Então, existem várias situações das quais Deus não se agrada. Mas para o nosso tempo de hoje, eu separei 4 delas. E uma das que, meditando, nós mais observamos no nosso dia é a mentira. Quem nunca? Quem nunca mentiu? Você pegou a bala que eu guardei ali? Pegou? Não? Você não pegou a bala? Então quem foi? Ah, não sei. Ontem aconteceu uma seguinte situação na minha casa. Estava eu limpando a casa e daí entrei no quarto das crianças, eles têm um guarda-roupa e uma cômoda. Aí eu comecei a dobrar as roupas e quando eu abri a cômoda, a primeira gaveta estava vazia. Eu estava meio distraída, não me atentei. Beleza, coloquei um pouco de roupa. Quando eu abro a segunda estava vazia. A terceira estava vazia. A quarta estava vazia. Aí eu levei um susto. Quando eu abri o guarda-roupa, fruto do Espírito, sabe? Literalmente assim. Eles pegaram todas as roupas da cômoda e eles jogaram do jeito criança de ser dentro do guarda-roupa. Ai, gente do céu, eu queria dar. Josué, vem aqui. Aí vem com aquela cara mó sapeca. Que foi, mãe? Quem que tirou? Não fui eu. Aí a Karen já grita lá, não fui eu não, mãe. Então, não fui eu não. Então quem foi? Não, olha, é o seguinte. Se contar a verdade, não apanha, vai levar castigo, mas não apanha. Se não contar a verdade e sustentar a mentira, vai apanhar. Aí a Karen, foi ele, mãe, foi ele. Foi ele, eu tô rindo agora, irmãos, mas ontem não dava risada não, eu tava louca da vida com eles. Mas olha só,
Por que eu trago um exemplo de casa? Porque eu não posso dar referência de outras pessoas, né? Uma criança com 7 anos e uma criança com 5 anos. E eles já aprenderam a mentir. Tendo pais que ensinam que a mentira não é verdade. Mas muitas vezes a gente mente e nem percebe que mentiu. E criança, principalmente criança, todos nós, mas principalmente criança, ele não aprende pelo que a gente fala. Ele aprende pelo que a gente faz. Né? Então eu não sei se em algum momento da minha vida, ou o João também, em algum momento a gente fez alguma coisa e falou assim, eu não. É bem provável que a gente tenha feito isso, somos humanos. Mas em algum momento a gente fez e a criança associa que é normal. Que é normal fazer aquilo. Os filmes, as histórias, as séries de hoje em dia, que está um absurdo, né? A quantidade de conteúdo. Tudo isso faz com que o ser humano ache que uma mentira não tem problema algum. É só uma mentirinha. É só para não chatear a pessoa que está do seu lado. Né? É só uma mentirinha. É igual eu sempre ouço nas palestras de casais, né? Quando um pastor fala assim, olha, quando a sua esposa perguntar assim, marido, eu estou bonita? Não entra nesse campo. Mas também, se não for para falar a verdade, gente, é claro que numa palestra ele está dizendo que existem maneiras de falar. Eu entendo isso. Mas a verdade, ela tem que prevalecer na nossa vida. Agora, não significa também que quando a gente fala da verdade, a gente tem que ser duro, ignorante, ou falar de maneira que machuque a outra pessoa. Aí são diálogo, situações pedagógicas, não sei. Mas a verdade, ela tem que estar na nossa vida. Olha só o que diz em Provérbios, se você puder abrir. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Na linguagem de hoje diz assim, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A mentira, por mais, às vezes ela não parece uma coisa tão séria. Ela não parece uma coisa tão, é só uma mentirinha de leve. Então mas ela acaba sendo destrutiva. E ela é destrutiva para quem mente e para quem recebe a mentira. Destrutiva para quem mente, porque a pessoa ela vai, nos primeiros momentos, ela vai se sentindo mal com aquela situação. Ninguém mente por prazer. Ela mente por uma circunstância, na grande maioria. Toda regra é uma exceção, né? Mas em sua grande maioria, ela mente por uma circunstância, ou por medo de alguma coisa, ou para não chatear outra pessoa. E normalmente, depois que isso acontece, ela se sente muito mal. O problema é que a continuidade vai se tornando hábito. E ela vai se tornando hábito, e quando ela se torna hábito, não tem mais peso. Se torna iniquidade. A pessoa ela não consegue mais viver uma vida de verdade. Tudo dela é aumentado. Tudo dela é... Sabe? Quem conhece gente assim? É horrível, não é? Porque você não quer mais estar perto daquela pessoa. Ou às vezes você é até obrigado a estar, mas você não confia mais em nada do que aquela pessoa fala. Porque você sabe que aquela pessoa é mentirosa. Ela engana, ela distorce. O que é mentira? É distorcer a verdade. Ela distorce a verdade. Né? Então, a mentira, ela destrói a confiança. Ela promove a injustiça. Às vezes a pessoa usa a mentira a seu bel favor, para que ela seja beneficiada em algo. Então é algo que a gente pode ver um exemplo atual aqui, que são as vacinas que chegaram no Brasil. Ah, meu Deus! Quando a gente pensa que vai melhorar, né?
As vacinas estão chegando, yes, legal. Vamos socorrer Manaus, porque Manaus está em calamidade pública. Aí chega lá em Manaus, e quem que é vacinado? Os condomínios de luxo, os artistas, não as pessoas que estão nos hospitais. Olha só, e daí tem a cara lavada de chegar na mídia e falar assim, não, eu só fui para incentivar os idosos. Põe um idoso lá então, abençoado. Se você quer incentivar, põe um idoso. Mas olha para você ver, as pessoas elas acostumam de uma maneira tão terrível a mentir, que ela começa a acreditar que aquela mentira vai favorecer de alguma maneira. Mas o problema disso é que as outras pessoas, elas têm um senso de injustiça, elas têm um senso de falta de credibilidade. É por isso que a gente vê, eu não gosto muito de entrar nesse campo de política, mas é uma das áreas, não é a única, mas é uma das áreas que as pessoas perderam total credibilidade. Justamente por quê? Porque tem mentira. Porque tem mentira. Né? Então, assim, tira totalmente a credibilidade. Vocês conseguem ver isso? Conseguem mensurar isso num ponto de uma situação como a que eu exemplifiquei dos meus filhos para uma coisa maior? Não existe, né? Tem uma musiquinha infantil que fala pecado, pecadinho, pecadão. Não existe pecado pequeno, não existe, é pecado. E isso desagrada a Deus. O Senhor, Ele tem um coração puro. Ele fala, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mentir vem muito naturalmente, mas isso não agrada a Deus. Nós vemos isso no começo do mundo lá, entre Adão e Eva. Né? Desde lá, desde o comecinho, a mentira ela é destrutiva. Falar a verdade é libertador. Então, uma das coisas que desagrada ao Senhor é a mentira. A segunda coisa que eu anotei aqui está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Amém? Posso ler? Diz assim, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Se tem algo que entristece o coração de Deus, se tem algo que Deus abomina, é a indiferença. A indiferença, ela é algo que está muito forte dentro das nossas comunidades, das nossas vidas. Né? Nós muitas vezes queremos colocar-se no papel de julgador. Está pedindo aí, mas já trabalhou? Já foi trabalhar? Vai trabalhar, meu filho. Pensa que a vida é fácil? Quantas vezes a gente não faz esse tipo de julgamento? Nós vemos as pessoas pedindo alguma coisa, ou né, uma oferta, uma doação, e nós automaticamente nos colocamos na posição de julgador. Mais uma vez está aqui pedindo, ó, não aprende mesmo. Trabalhar que é bom, não quer. Mas o Senhor, Ele não nos chamou para isso. O Senhor, Ele não nos chamou para que nós julgássemos o sofrimento da outra pessoa. Cada um sabe a sua intensidade. Cada um sabe as suas necessidades. Essa atitude ela é terrível. Quando nós não trabalhamos com a empatia, irmãos. A empatia ela faz parte da vida do cristão. Jesus ele usou a empatia de maneira maravilhosa enquanto ele estava em seu ministério. Entendia a dor dos seus filhos, daquelas pessoas. A mulher adúltera, quando ela estava jogada lá no chão, né? Os seus acusadores pegaram, olha só, irmãos, os seus acusadores pegaram e jogaram ela no chão, à frente de Jesus. Qual foi a atitude dele? Alguém lembra? Ele se abaixou na mesma posição que a dela e começou a olhar nos seus olhos.
E ali ele olhou para ela e depois ele começou a escrever no chão. E disse para os acusadores: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia nos fala que ele voltou a escrever no chão, na mesma altura, na mesma posição que aquela mulher estava. O Senhor tem empatia. Você se colocar no lugar do outro, você entender a dor do outro, sem julgar. E, irmãos, nós precisamos nos atentar quando a gente fala de empatia, porque algumas pessoas fazem isso de maneira errônea, querendo acertar. A pessoa entende que a empatia é você se colocar no lugar da pessoa, ajudar, dar aquilo que ela precisa, e não é isso. Ou não é somente isso. A empatia é você desenvolver a habilidade da outra pessoa de entender que ela pode sair daquela situação. Então, quando eu me coloco na situação daquela pessoa, por exemplo, me veio algo aqui à mente agora, uma jovem casada que acabou de ter um filho. Ela tem inúmeras dificuldades, porque é uma experiência totalmente nova. Seu corpo está dolorido, né? Ela vai amamentar, e você vê aquela situação, você tem duas opções. Fala assim, não tem uma mãe, não tem uma avó para ajudar? Pelo amor de Deus, vai deixar a menina sofrendo? Ou a outra fala assim, não, querida, faça dessa maneira. Olha, se você fizer assim, 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 quer que eu fique com seu filho para que você consiga descansar um pouco? Empatia. Filha, faça dessa maneira, coloque assim, está impulsionando essa pessoa a entender que ela é capaz. Porque muitas vezes as pessoas elas estão num estágio de dificuldade porque elas não veem mais saída. Elas não veem mais saída. Quando a gente está muito mergulhado num problema, como a gente está muito assim cheio, com a cabeça cheia, muitas vezes nós não conseguimos ver solução. Não é isso? Muitas vezes a gente não consegue ver solução. Aí quando vem uma outra pessoa com uma fala mansa, com uma maneira estratégica, você fala, caramba, que legal, dá para fazer dessa maneira, dá para fazer desse jeito. Isso faz parte da empatia. Não é dar de mão beijada, porque nós, seres humanos, e eu falo nós porque nós nos enquadramos, por diversas vezes nós nos acomodamos. Eu não vou mais atrás porque fulano sempre traz, eu não vou mais. Então não é isso a empatia. A empatia é você fazer com que aquela pessoa caminhe, aquela pessoa ela siga em frente, ela siga num propósito. Agora, vocês conseguem entender o oposto disso com a indiferença? A indiferença é dar as costas. A indiferença é você não se importar. A indiferença é você usar a situação, a dor e o sofrimento daquela pessoa a seu bel prazer. O prazer de julgar, o prazer de falar. A Bíblia fala sobre isso. Olha, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras. Não adianta nada nós virmos à casa do Senhor, falar do amor dele, cantar, louvar, pregar, mas lá fora não manifestar esse amor. É muito fácil eu falar que precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. David, eu estou precisando de você hoje, sabe? Eu estou precisando lavar meu carro, você poderia me ajudar? Não, Ana, hoje não dá. Então é utopia. Estou brincando, tá? Não. É utopia. Então não é isso que a Bíblia quer. Se você está se colocando à disposição, você está se colocando à disposição. E isso é uma demonstração de amor, do amor que o Senhor nos ensina. Então, quando nós falamos de amor, ele precisa ser verdadeiro. E como que esse amor ele é manifesto? Pelas palavras? Sim ou não? Não, é pelas ações. É pelas ações. E, de preferência, aquelas ações que ninguém viu. O que a mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Um outro ponto que eu coloquei aqui é o egoísmo. O egoísmo está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago, depois de Hebreus,
capítulo 3, versículo 16. Diz assim: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa má. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão em todos os males. Egoísmo é uma outra situação. É aquela pessoa que só pensa em seu bel prazer, no seu próprio umbigo. O egoísmo, ele vem muito próximo, ele tem uma linha tênue com a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas nós não podemos pensar em nós, somente em nós. Nós precisamos pensar no conjunto. Por diversas vezes o egoísmo, ele destrói relacionamentos. Porque a pessoa, ela começa a pensar somente no seu bem, na sua paz, na sua posição, na sua condição de vida. E ela começa a esquecer as outras pessoas. Irmãos, se existe algo na Bíblia tão forte que o Senhor Jesus nos ensina, é viver em comunhão. É viver, e quando a gente fala de comunhão, é viver com os outros, com as outras pessoas. Entender a necessidade do outro. Então o egoísmo, ele anda muito próximo com a indiferença. Porque a pessoa, ela fala assim, peraí, tem 3 maçãs aqui. Uma está meio amassadinha, a outra está começando a escurecer e a outra está linda, vermelha. Bom, eu vou pegar a vermelha. Afinal de contas, né, eu que estou com vontade de comer maçã. E eu não penso nas minhas outras pessoas. Ou outras situações, como dar o seu lugar para que a outra pessoa seja beneficiada. Exemplos simples, irmãos, do nosso dia a dia, como por exemplo, você está dentro do ônibus, você é mais jovem ou está mais descansado, e oferecer o seu lugar para que a outra pessoa sente. Ah, não. Eu já finjo que estou dormindo. Né? Quem mandou não vir mais cedo para a fila? Ah, eu pego meu lugar e agora, né? Foninho de ouvido. Coloco o meu foninho de ouvido ali, ó, fecho os olhos, não estou vendo ninguém. Seu lugar no banco, no médico. Em tantas outras coisas, irmãos, em tantas outras coisas. O egoísmo, pensar em si próprio, como se você fosse a única pessoa da terra, isso não agrada, isso não condiz com o conceito que a Bíblia dá. É de uma tal maneira que Ele, o único Filho de Deus, veio ao mundo por nós. Ele poderia dizer assim, não, eu não vou descer daqui. Quem fez os seres humanos foi o Senhor Deus. Está certo que eu participei, né? Façamos o homem à nossa semelhança, eu estava ali junto, tal. Mas quem queria os homens era o Senhor. Vai você então. Já imaginaram Jesus num diálogo desse? Não tem como. A Bíblia nos fala que ele manifestou esse interesse. Falou, Senhor, eu vou. E ele passou por tudo que ele passou para que hoje nós tivéssemos essa conversa, para que hoje nós tivéssemos esse discernimento daquilo que não entra no reino de Deus. Isso não compõe o reino de Deus. Você não vê mentira, você não vê egoísmo, indiferença. Muito pelo contrário, ele te ensina a partir o pão. Quando for comer, quando for beber, parta o pão e tendo dado graças, divida com o seu irmão. Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos e alimentou uma multidão, e a Bíblia fala que ainda sobrou, ou seja, essas pessoas, elas comeram em abundância, elas ficaram fartas da alimentação e ainda sobejou, ainda sobrou para o outro dia. Então não faz sentido no reino de Deus você ver esse tipo de atitude. Você quer viver o reino de Deus? Sim ou não? Balança a cabeça, porque com máscara eu não consigo. Sim ou não? Sim. Então esse tipo de prática não pode estar na nossa vida. Se ela está, ela precisa sair hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a última, para a gente encerrar, é a rebeldia. A rebeldia, nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebeldia.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim: pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal à idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Diz assim na linguagem de hoje: a revolta contra o Senhor é tão grande como a feitiçaria. O orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Quando a gente fala de rebeldia, às vezes a gente ouve uma mãe ou um pai falar assim: mas meu filho é rebelde, né? Mas meu filho é rebelde, meu filho é teimoso, meu filho é rebelde. Nós ouvimos muitas vezes isso. Rebeldia, ela vem do significado de o ato de rebelar, o ato de me manifestar contra uma orientação, contra um conceito. Eu me rebelo contra isso, eu não aceito isso. É premissa do ser humano achar que ele sabe tudo. Vou mexer com uma pessoa aqui porque eu gosto de mexer com essa pessoa, sabe? Engenheiro tem essa mania. Não é não? Estou mentindo? Engenheiros são semideuses. Conhecem tudo. Sabem tudo. É de uma maneira que alguns... Eu trabalhei, por isso que eu estou pegando no pé. É de uma maneira que... Não são todos, mas alguns gostam de ser chamados de doutor. Ô doutor, o senhor pode me ensinar alguma coisa? Médico. Alguém aqui chama médico de bacharelado? Bacharelado, médico, o senhor pode... Alguém chama? Porque só é doutor quem tem doutorado. Só é mestre quem tem mestrado. Né? Mas, por cultura, por respeito, por entender que aquela pessoa tem uma posição melhor que a nossa, ou um conhecimento melhor que o nosso, a gente acaba chamando de doutor. E eu brinquei com a situação do engenheiro, porque eu trabalhei com alguns, e era assim, não adiantava você falar que ele estava errado, ele estava certo. E existem pessoas que são assim. Não adianta, ela vai olhar para você e ela vai olhar falando assim: não sei nem porque você está perdendo seu tempo. Eu sei que o jeito que eu faço é certo. Irmãos, isso desagrada a Deus. Desagrada a rebeldia. Você querer fazer somente do seu jeito, achar somente que o seu jeito está correto, não aceitar a orientação divina, não aceitar. Tem muitos que ainda falam assim: você está falando isso para mim? Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Que coisa, eu também sou. Você também é. Se você confessa o nome do Senhor Jesus, você também é homem e mulher de Deus, e Ele usa quem Ele quer. Usou a mula, Ele usa quem Ele quer. O Senhor, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor, Ele ama um coração humilde. Ele ama um coração quebrantado. Se eu tenho essa prática, isso não condiz com a palavra de Deus. Aqui em 1 Samuel conta essa história de Saul. Saul era o primeiro rei instituído em Israel. Primeiro. Foi Deus quem colocou ele lá. Quem era Samuel? Num nível de autoridade. Samuel era o profeta do Senhor. Mas dentro de uma monarquia, dentro de uma história monárquica, Samuel, ele tinha que prestar respeito a Saul. E o que ele fez? Ele foi lá, instruído por Deus, e disse: olha, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Ou a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Feitiçaria o que é, meus irmãos? É algo ilusório. É você viver numa ilusão de que algo vai acontecer, ou que se eu fizer tal coisa vai fluir. A rebeldia, ela é algo que destrói a pessoa. Cria uma pessoa autossuficiente, e não existem pessoas autossuficientes.
Você pode ser autodidata, ter conhecimentos mais autossuficiente? Não. Porque a Bíblia fala, não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. Há necessidade da parceria, há necessidade de viver em comunhão. Então, Deus detesta a rebeldia. Ela é algo ruim. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas somente do nosso jeito? Vamos esquecer aqui profissões, vamos para nós mesmos internamente. Quantas vezes a gente fala, não, vamos fazer dessa maneira e não consulta a Deus. Você não sabe se é a boa, a perfeita e a vontade dEle. É o seu desejo. É o seu desejo, é a sua vontade. Você não se pergunta se é a vontade dEle. E como é que eu sei como é a vontade dEle? Palavra, irmãos, palavra. É ler a Bíblia, é estar em comunhão com Ele, é orar diariamente. Palavra, quando você tem intimidade com a palavra, quando você tem intimidade com Deus, tudo flui. A paz que excede todo entendimento, ela vem ao seu coração. E você começa a entender, não, é isso, eu vou seguir dessa maneira. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Deus, Ele não é cruel, Ele não gosta disso, Ele não se agrada dessas atitudes, porque Ele sabe o mal que isso traz para nós. Irmãos, queremos viver o reino de Deus. E se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se você tem cometido algum desses pecados, vocês que estão aqui conosco presencialmente, você que está online, abaixe sua cabeça nesta manhã e tenha um momento de perdão com o Senhor Jesus. Peça perdão a Ele, Ele pode te ajudar, Ele pode mudar. Se você não se identificou com nenhum desses pecados, glória a Deus. Interceda agora pelos seus queridos, pelos seus amigos, pelas pessoas que talvez você saiba, né? Eu ainda perguntei aqui, você conhece alguém assim? Então, se você conhece e você não tem cometido esse tipo de pecado, seja nesse momento um intercessor por essas pessoas. Seja você nesse momento a pessoa que conduz. Feche seus olhos nesta manhã e fala, Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero viver de acordo com a Tua vontade. Eu quero viver conforme o Teu reino. Eu quero viver no Teu reino. E nós temos entendido, Pai amado, que o orgulho, ó Deus amado, que a mentira, que a indiferença, que a rebeldia, são algumas das situações que nos afastam de Ti. São algumas das situações, ó Pai, que nos faz viver longe da Tua presença. Quando eu me coloco numa posição de julgamento, quando eu julgo as pessoas, ou quando eu desejo que aquilo dê errado, para que aquela pessoa aprenda, como se nós tivéssemos esse poder. Como se nós pudéssemos, ó Deus amado, ensinar algo desta maneira. Ó Deus amado, som dos nossos corações, ó Pai amado. Tira tudo que há de mal, tira tudo que há de ruim, Senhor amado. Ó Deus, eu peço perdão, ó Pai, eu peço perdão pelas mentiras cometidas, ó Deus. Eu peço perdão, Pai amado, pelos momentos em que fui indiferente, ó Pai. Ó Senhor, eu peço, Senhor amado, perdoa os meus pecados, sonda o meu coração, Deus amado, lá no fundo. Traz à minha memória nesta manhã algo que eu fiz, ó Deus, que não Te agradou. Porque nesta manhã eu quero Te pedir perdão, Senhor. Perdoa-me, Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa, Deus, as mentiras, pequenas mentiras que talvez tenham prejudicado vidas, ó Pai. Perdoa, Deus amado, se eu fui indiferente às pessoas, ó Deus. Oh, Senhor amado, se em algum momento da minha vida eu fui tão egoísta que não olhei as circunstâncias, mas pensei somente em meu bel prazer, ó Pai. Oh, Deus, perdoa, Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda-me nesta manhã. Seu coração nesta manhã, traz a memória. Ah, Senhor, tira de mim a rebeldia, Senhor. Oh Deus amado, que eu aprenda a ouvir a Tua voz e a Tua vontade, Senhor.
transforma o meu interior, transforma a minha vida, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que as demais coisas são acrescentadas quando nós temos um coração contrito, Jesus. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Deus amado, e quebranta-me neste momento. Cria em mim um coração puro, cria em mim um coração reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor, mas torna a dar a alegria da tua salvação. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Ah, Deus, momento de arrependimento, momento de quebrantamento, Senhor. Sonda-me, faz de mim um ser humano melhor, faz de mim uma vida melhor, ó Deus. Um filho segundo o teu coração, Jesus, um filho igual ao teu coração. Ah, sonda-me, Senhor. Ah, transforma-me, Senhor. Venha, Deus, ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro. Aleluia, Jesus. Sonda-me. Canta isso, fica de pé no seu lugar, adora o Senhor. Faça uma entrega, limpa o seu coração, saia daqui nesta manhã leve, transformado. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acesso ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Você está declarando como você quer ser usado. Peça para o Senhor isso. Deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor confirme a palavra dele no seu coração. Que você possa meditar durante o dia. Que você possa desejar ser uma pessoa melhor. Nós vencemos dia a dia. Não é de uma hora para outra, mas é dia a dia, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor. Ele vai nos ensinando a ter um melhor momento em comunhão com Ele. Quando nós nos afastamos das coisas que desagradam a Deus, geramos intimidade, geramos proximidade ao Senhor. Amém? Vamos orar pelos nossos dizimistas e ofertantes? Vamos orar? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, coloque em suas mãos neste momento.
E nós estaremos abençoando a vida dos irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus amado, nós abençoamos e apresentamos cada dizimista, cada ofertante, a tua casa, Deus amado. Que a bênção do Senhor venha a ser derramada sobre a vida deles, a prosperidade do Senhor. Recebe, Deus, o dízimo e a oferta dos teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o dízimo, a sua oferta, pode colocar no gasofilácio em nome de Jesus. Por isso que eu olhei assim. Ai, Jesus. Irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje, 7h da noite, culto da família. Venha, participa, convida os seus irmãos, para que juntos nós possamos celebrar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Vamos para casa? Vamos? Vamos colocar de pé então, para que a gente possa agradecer a Deus por esse momento. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que vocês tenham um domingo abençoado, um almoço abençoado. E que em nome de Jesus a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ó Deus, por essa manhã, por juntos aprendermos a tua palavra e estarmos em comunhão. Te pedimos, ó Deus amado, que a graça, a presença, a misericórdia do Senhor seja derramada sobre todo o povo seu, Senhor amado. Que possamos ter um domingo abençoado. Traz-nos de volta no culto da noite, culto da família, Pai. A tua igreja seja, ó Deus, impactada. Use o servo ou a serva que trará a palavra nesta noite, ó Pai amado. Que saiamos aqui edificados, fortalecidos, motivados e renovados, ó Pai, para uma semana de vitórias. Em o nome de Jesus que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Com a graça do nosso Deus, o grande amor de Deus Pai, a doce e bendita comunhão do Espírito Santo, seja convosco hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Está encerrado. Deus abençoe. Bom dia. Paz seja convosco.